porque demorou pra caramba. Mas eu trouxe um maestro aqui. O maior lateral esquerdo que eu vi jogar na vida. Depois o cara foi jogar no meio, mas jogou pra caramba. O homem é um monstro. Até no samba o cara é top. Sabe quem tá aqui? Júnior! Maestro! Você demorou, que prazer, Júnior. Obrigado por ter vindo aqui, viu? Legal, prazer, né? E agradecer a Rede Globo por ter te liberado pra vir aqui. Ainda bem que eles liberaram, né? Ainda bem que eles liberaram, porque faz tanto tempo que eu quero bater um papo com você, Júnior. Tá tudo em paz? Tudo beleza, tudo tranquilo. E antes que alguém pergunte a respeito da... Samba? Pô, samba da sopa? Samba da sopa, né? Explicar um pouquinho. Esse é um projeto músico-social, né? A gente tocava num bar lá em Copacabana e um amigo aqui da Barra que tinha uma casa de samba. Pô, vocês não querem tocar lá? Eu falei, até vou. Mas a gente tem que ser uma coisa beneficente, né? Aí ele falou, fechado. Aí a gente começou... A primeira história era o seguinte, era fazer um sopão depois. Mas não dá pra você fazer um sopão depois de um pagode, né? Então o que é que a gente fez? Com o ingresso que as pessoas pagam, a gente transfere isso e compra a cesta básica. Que legal, cara. Um amigão nosso, o Tony De Luca, que tem um negócio da empresa, então ele nos ajuda também. Então a gente transforma isso. São 10 anos, fizemos 10 anos agora em agosto, Benja. Pô, que bacana, hein? Distribuímos, são 13 instituições, mais ou menos, que a gente ajuda. Tem 5 que desde o início, lá de trás, 2007, e nós distribuímos mais de 150 toneladas de alimentos. Parabéns. Entendeu? Parabéns. Uma paradinha. O país precisa de gente que tenha mais atitudes como essa. A gente tem que ajudar os outros mesmo. E nada melhor que juntar a música, o futebol, né? A tua importância no futebol. Trouxe presente pra mim? Trouxe. Vou te dar aqui e depois eu continuo. É porque o pessoal da Weber, abre você aí. Eles fizeram uma homenagem pra mim aí, com várias frases, né? Que eu digo, por exemplo, tem uma frase do Armando Nogueira, né? Que é elogiar sem bajular e criticar sem ofender. Pô, e maestro. fizeram outras, né? Maestro Júnior. Show, cara. Opa. Olha, só é maestro mesmo. Que jogou, que é uma barbaridade. Ô, maestro, mas antes da gente começar o papo, então, vamos matar a saudade, né, maestro? Pô, vamos matar a saudade aí, maestro, porque você tem muita história pra contar. Roda aí, vamos lá. Nasceu na Paraíba, em João Pessoa, mas certamente tem uma alma 100% carioca. Leovegildo Lins Gama Júnior se confunde com a própria cidade maravilhosa. Difícil imaginá-lo longe do Rio. Difícil vê-lo com outro manto que não seja o rubro-negro. Começou no Flamengo como lateral direito. Na esquerda atuava Vanderlei, o Luxemburgo, hoje técnico famoso. Craque, joga mesmo em qualquer posição. Com o tempo, o Júnior foi para a esquerda, abrindo espaço para outros grandes nomes na direita. Faz parte do inesquecível time flamenguista cantado em verso e prosa pelos apaixonados torcedores. Afinal, no Fla conquistou praticamente tudo que podia. Algumas das taças. Os brasileiros de 80, 82, 83 e 92. A Libertadores e o Mundial de 81. A Copa do Brasil de 1990. Júnior versátil, Júnior capacete, Júnior maestro. Soube ser um excelente coadjuvante, mas também merece Oscar por ser protagonista. Exemplo disso foi em 1992, na conquista daquele Brasileirão. Júnior vestia a camisa 5, mas exercia muitas vezes a função do 10. O dono do time foi chamado de Vovô Garoto. Fez parte ainda da seleção brasileira inesquecível de 82. Aquela que, mesmo sem levantar a taça, encantou. Jogou ainda a Copa do Mundo de 86, no México. Atuou no futebol italiano, no tradicional Torino e no Pescara. Sempre mostrou grande nível técnico, qualidade nos gramados, na areia. Tentou a carreira de treinador. Talvez lhe tenha faltado paciência. Craque com a bola, bom com as palavras, tornou-se comentarista respeitado. Esse é Júnior. Difícil saber em qual posição ele jogou mais bola. Como lateral, como volante ou como meia. Certamente, se atuasse hoje, Júnior não seria escolhido. Júnior escolheria em qual posição iria atuar. Porque a bola tem total intimidade com ele, onde quer que esteja. E ela já o elegeu como um dos seus mais queridos namorados. E nem o tempo foi capaz de acabar com esta linda união. Bons tempos, hein?
Qual, Júnior, foi melhor? O lateral, o volante ou o meia? Porque é difícil. Nas três você jogou muito, né, Júnior? Eu acho que eu preenchi um pouco a necessidade do time na época, né? Porque, por exemplo, quando eu comecei em 74, na lateral direita, o Flamengo vinha com uma série de jogadores que não conseguiam, na verdade, se firmar. Primeiro foi o Aloysio, depois veio o Humberto Monteiro, né, que jogou no Atlético Mineiro, campeão de 71. O Humberto fez um tratamento para emagrecer, que ele estava acima do peso. E eu vinha sempre ali atrás, né? Tinha recém sido promovido do time de baixo, né, na época juvenil. E quando o Humberto não conseguiu, né, ele jogou só um tempo, aí se desgastou demais, aí eu entrei, né? Quando eu entrei, aí a coisa começou a funcionar, entendeu? Eu fiz logo um gol contra o América numa decisão de terceiro turno, depois no primeiro jogo da fase final do Campeonato Carioca, aí consegui me firmar. Quando eu estava legal na lateral direita, porque a minha posição original, quando eu comecei no juvenil, jogava de meia, não jogava de lateral. Aí um companheiro, Garrido, machucou, eu joguei de lateral, aí... Jogou pra caramba, ferrou, né? O problema foi esse problema. Aí o seu Bria, Modesto Bria, né, o saudoso Bria, que inclusive ele com o Napoleão que me levaram para o Flamengo, o Jaime Valente e o Pavão, que era o treinador, eles disseram, olha, fica na lateral, que é mais fácil você subir do que no meio campo, que a concorrência era grande, era Zé Mário, Liminha, Geraldo, ali era complicado. Aí eu falei, sabe que eles têm razão? Aí comecei a treinar na lateral, principalmente na marcação. Apesar de eu ter jogado futebol de salão durante muito tempo, não tinha aquela perspicácia do negócio da marcação. E fui aprendendo. 2 anos depois, quando eu estava legal na direita, aí teve o troca-troca e chegou o Toninho Baiano, jogador de seleção. Que jogava com aquela munhequeira branca. A munhequeira ele jogava para esconder um pouco as fitinhas do Senhor do Bonfim, que ele era baiano, né? Aí eu passei para a esquerda, como o Vanderlei já estava lá, porque o Vanderlei estava já no time de cima, ele subia e descia desde 72, né? Quando ele jogou, inclusive, a final no lugar do Rodrigues. Aí eu comecei, ele jogou um tempo contra o Caxias, com o Froner, Carlos Froner, o saudoso Froner. Aí por isso que ele diz que me botou no banco, aquele danado. Porque ele jogou o primeiro tempo, o Froner falou, ó, um vai jogar um tempo, o outro vai jogar outro. Ele jogou o primeiro e não jogou nunca mais. Mas, maestro, você acha que se você tivesse tentado a carreira meio no meio, falar, não quero jogar na lateral, o que você acha? Teria demorado mais a me firmar, com certeza. E você acha que você teria tido uma carreira longa no Flamengo? Até pelo fato de você ter citado, tinha tantos caras bons, tinha o Geraldo, pintando o Zico, todo mundo naquele meio de campo. Você acha que poderia você ter saído do Flamengo ou não? Saído, eu acredito que não. Entendeu? Até porque, por exemplo, quando eu subi para o profissional, já estava já estava na faculdade. Então, em casa sempre o ouvidinho, né, eu estava zoando que, ó, preste atenção, isso é uma carreira assim, pode andar. Então, quer dizer, eu conseguia fazer a faculdade e jogar no profissional, né? Com a coisa sendo, você na verdade, física? Não, fiz administração de empresa na Cândido Mendes lá em terminou Ipanema. formado tudo? Não consegui terminar quando eu fui para a Olimpíada em 76, que ia ficar 3 meses fora. E eu me lembro que o Sérgio Pereira era o reitor, quando eu fui dizer para ele, ó, Sérgio, infelizmente, eu fui convocado para a Olimpíada, não vou conseguir fazer o 2º semestre. Ele falou, pô, mas se você trancar, você não volta mais. Eu falei, ó, tomara, porque se eu não voltar é porque a coisa deu certo naquilo que eu gostaria, que era exatamente Júnior, profissional. você é Flamengo de criança, tua família, todo mundo rubro-negro? Meu pai era fluminense. Por isso Fluminense? Isso, meu pai era fluminense, meu pai e meu tio avô. E minha mãe Flamengo, né? Mas teu pai é fanático ou não? Não, fanático não. Meu tio era mais de ir a jogo, foi ele que me levava sempre. Por isso que meus amigos dizem, pô, tricolor, não sei o quê, não tem problema nenhum, entendeu? Mas eu não podia contestar meu pai. Aquela época, nordestino, você imagina. Mas minha mãe sabia que eu ia aos jogos do Flamengo com meus amigos o tempo todo. Tinha um lado que sempre... Quando eu joguei salão no Flamengo em 1970, com 16 anos, eu comecei no Sírio Libanês, o Sírio acabou e eu fui jogar no Flamengo. Aí eu vi que realmente era... Aí já tinha assumido totalmente. Mas na época, se tivesse na época a proposta do Vasco, do Botafogo, do Fluminense, você iria na boa na época? Mas eu treinei no Vasco e treinei no Fluminense. Treinou? Treinei no... O América eu fiz testes, né, na verdade. O América foi o clube que eu fiquei mais tempo, fiquei 3 meses, né? Aí foi a primeira vez que eu vi um preconceito dentro do futebol.
estava lá. Eu morava em Copacabana e o Nelson Bahia, né, já até falecido, que jogava comigo na praia. E o Gerson Coutinho, o irmão do Giulite Coutinho, que foi presidente da CBF. CBD, né? Na época era CBD, CBD, né? Depois virou CBF. E o seu Gerson falou, pô, vamos treinar no América, não sei o quê. E o seu Gerson estava sempre vendo jogos na praia, era uma pessoa realmente extremamente educada. Vai você e o Bahia, não sei o quê. E nós fomos. Aí já estávamos lá para ser federados já. Quase para ser federados, a gente já éramos titulares. Numa sexta-feira, reunido no vestiário, né, e eu dizia, era a programação do sábado e domingo, e o supervisor na época veio distribuindo uma grana para a galera toda. E quando eu estava sentado, o Nelson do meu lado, ele pulou nós dois e eu perguntei a ele, pô, seu Austin, o que houve? Eu e o Nelson, vocês não precisam, vocês moram em Copacabana. Eu falei, pô, mas a gente gasta a nossa semanada, a nossa mesada para pagar o ônibus, né? O Barão Drummond Leblon era o ônibus que a gente pegava. Aí ele falou, mas, pô, é assim mesmo. Eu falei, tá bom, então, eu não volto mais aí. Não, eu não volto mais. Se o Nelson quiser voltar, pode voltar. Quer dizer, a maioria dos jogadores de futebol vem de uma origem... Alguns humildes, alguns não é nem humilde. Você não, né? Você sempre tinha um padrão de vida bacana. Padrão de vida médio, quer dizer. Estudei em colégio público. Sim, mas você não... Quando passei, por exemplo, para o ginásio, hoje, sei lá, o fundamental, minha mãe falou, opa, vou colocar você num colégio melhor. Sim, entendeu? mas você não tinha necessidade, você não passou necessidade, você tinha fome, você tinha grana para ir treinar, essas coisas, tudo você tinha. Tinha, até porque minha família em João Pessoa, quer dizer, o meu avô, pai do meu pai, deixou a família, quando faleceu, em ótimas condições. Ele tinha uma fábrica de mosaico, essas coisas. O mestre Gama, como era conhecido, era um mestre de obra, ele, o pai do meu pai. E na década de 50, 60, nenhuma obra era feita que não tivesse a canetada do mestre Gama. Ô, Júnior, o que é ser ídolo do Flamengo, cara? Porque você parou de jogar faz tantos anos. Cara, mas a gente vê, você chegou aqui na Fox, você anda na rua, parece ser, os caras ainda acham que você joga, né? Eu acho que talvez pelo respeito, sempre pela instituição. Eu só joguei no Flamengo, no Brasil, né? Quer dizer, não tive oportunidade de jogar nos outros clubes e nem conhecer os outros clubes. Talvez até porque eu e o Flamengo, a gente tem essa empatia, como eu digo, você falou, está escrito na minha testa. Quer dizer, até mesmo por comportamento, esse tipo de coisa, né? Durante tantos anos jogando ali, eu sou o recordista de jogos pelo Flamengo. Quantos jogos? Joguei 872 pelos números que tem no clube. Quer dizer, por que eu cheguei a esses números? Porque eu me machucava pouco. Né? Teve um ano, eu acho que foi 79, Beija, que eu joguei 99 jogos, cara. Tem gente querendo falar contigo aqui, mano. Você pode prazer, chamar? Claro. Esse primeiro aqui, mas olha, mas esse jogou bola, viu? Meu Deus do céu, eu não quero nem falar, chama aí, põe aí pro Júnior. Olá, grande Léo, companheiro de tantas jornadas, né? Seja no Flamengo, Seleção Brasileira, de Peladas. É o seguinte, parabéns aí pela homenagem, tá com um Beija, esse grande centroavante, esse grande corintiano, parabéns aí pela conquista do Corinthians. Queria que você falasse um pouco, primeiro do seu projeto do Samba na Sopa, e também como você está se sentindo aí agora que vocês estão também no rádio, que é totalmente diferente de televisão. Como é que tá esse momento aí na tua vida? Grande abraço, tudo de bom, muita saúde, um grande abraço, Beija. Sempre continuando aí com muito sucesso no seu programa. Até aí, grande abraço. Não, vou falar igual pra você. Você sabe que até hoje, quando eu falo com ele no telefone, juro por Deus, eu não tenho vergonha de falar, eu me emociono até hoje, cara. Antes de você responder essas perguntas Mas do o Galo... Zico é uma pessoa que faz as outras pessoas se emocionarem. Sim, mesmo. porque a humildade dele é uma coisa também absurda. Antes de você responder as perguntas do Galo, qual a tua relação até hoje com o Zico? É a mesma de quando a gente jogava, porque a Sandra e a Elô, minha mulher, são amigas, fazem academia juntos, não sei o quê. Quer dizer, desde lá legal, de trás. cara. Quando eles. Logo que o Zico casou, vou falar de 75, namorados ainda, eu morava em Copacabana e a gente fazia sempre aquelas rodinhas de samba. Você imagina, uma roda de samba que o Jorge Ben ia com a gente, o Babulina ia com a gente. Então a gente fazia essas rodas de samba e ele estava, às vezes, morava na Tijuca. Aí ele vinha para aquilo ali. Quer dizer, a coisa ficou muito mais família. Começou o negócio dos filhos, né? O Bruno, o Thiago, com o Rodrigo, meu filho, jogamos no CFZ. Então a gente nunca se distanciou, né?
A verdade é que a gente sempre teve essa relação. O velho Antunes, o pai dele, era uma figura... Ele nos tratava como filhos também. Dona Matilde também. Quer dizer, os irmãos eu nem falo, Tunico, Nando e... Essa amizade ajudava dentro de campo? Tem isso? Ajudava. Só no olhar você já sabia o que o Galo ia fazer? Sabia porque não somente pela relação, mas principalmente do que a gente vivia, vamos dizer, no dia a dia, né? E existia preocupação sempre, se está legal, se está isso, se está aquilo, que é uma coisa que ela vai muito além das 4 linhas, né? Por exemplo, em 86, quando ele estava com aquele joelhinho dele infelizmente baleado, porque se ele tivesse bom na Copa de 86, a gente teria seguido mais à frente. E ele acordava, Benja, 6h30 da manhã, o nosso treino começava às 9h. Às 8h30 tinha o café. Então ele acordava às 6h30, ele saía na ponta do pé, né? Para não me acordar. Cara, zica demais. Né? Cara, isso durante até o jogo da França, cara. É a véspera do jogo da França. Toda vez ele era uma pessoa, ele é extremamente perfeccionista, né? Ele faz as coisas realmente como deve ser. Um profissional é assim, né? E saía na ponta do pé para não me acordar, cara. Isso é uma prova de amizade. Você coloca o Galo como um dos 5 maiores jogadores que você viu jogar em todos os tempos? Claro. Nível Maradona, nível Platini, nível Rummenigge, Messi, esses caras todos aí. Pelé a gente não fala porque o rei é o rei. Esses né? que você citou aí, eu acho que o Zico é melhor que no mínimo... Não, eu não digo que é melhor, eu digo que é nível. O Zico, para mim, foi muito mais jogador, na minha opinião, que o Platini. Ah, não. Vou te falar. Não? É porque eu tive a oportunidade de ver o Platini jogar contra, entendeu? O Platini era enjoado. Eu já não posso falar mais nada. Muito recurso, muito recurso. O Rummenigge, né? Por que eu coloco o Rummenigge? Porque eu peguei o Rummenigge, vi ele jogar na seleção alemã, vi ele jogar no Bayern e vi jogar na Inter de Milão, entendeu? Quando ele é que era a locomotiva, né? Porque eu digo o seguinte, você tem jogadores que são locomotivas e são aqueles que nasceram para ser vagões. O time só anda se a locomotiva puxar o vagão, velho. Agora, esses caras, todos eles eram locomotivos. Agora, aquele time lá, que era Raul, Leandro, Marinho, Moser, Júnior, Andrade, Adir, Zico, Tita, Nunes e Lico, tinha umas locomotivas aí, né? Não, a locomotiva maior sempre foi o Galo, né? Mas nas laterais tinha 2 locomotivas. Mas a gente vinha sempre ali por trás, né, para ajudar. Ó quem vem aí, ó. Olha aí. Léo, estou mais uma vez aqui para falar sobre você, cara. Mas eu não sei mais o que eu faço sobre você, cara. Você foi o maior de todos, cara. Você é o grande maestro nosso, pô. Sei lá. Conta alguma coisa aí, maneira aí, ou sobre mim, ou sobre o Flamengo da nossa época, alguma coisa engraçada aí pra galera aí. Beijo, um grande abraço, valeu. Júnior, te amo. Grande abraço, fica com Deus aí, você e toda a família aí. Deixa eu te falar. O melhor de todos foi ele. Deixa eu te falar. Nessa cena, nessa divisão de tela agora com vocês dois, estão os 2 maiores laterais que eu vi jogar. Quando a gente faz aquelas brincadeiras, vamos montar a seleção de todos os tempos que eu vi jogar, não o que falam. Meu lateral, Leandro e Júnior. A gente teve uma fase boa, né? O Leandro era um lateral de muitos recursos. Eu coloco o Leandro... É nível Carlos Alberto Torres. Eu acho que a grande diferença é que o Leandro sempre foi um jogador mais introvertido. O Carlos Alberto era um carisma ali, né? E depois nós tivemos a felicidade de ter o Carlos Alberto como companheiro no Flamengo em 77, já jogando como zagueiro, né? E o Carlão tinha aquela estampa, né? Estampa realmente. O Leandro sempre foi mais na dele, mas bola com bola. O Leandro era ambidestro. Você não sabia se ele jogava com a direita, com a esquerda. Tanto faz. Você tirava ele da lateral direita, botava na esquerda e jogava a mesma coisa. Você tirava dali, botava de cabeça de área, como ele jogou a final. Ele joga a mesma coisa. Incrível isso. Era muito recurso, muito recurso. E ele jogava aquele futebol, não vou dizer descompromissado, mas aonde a técnica prevalecia sempre, né? Eu me lembro que ele fez um gol contra o Fluminense, eu estava na Itália, e as pessoas diziam assim, pô, esse gol do Leandro. E aí você não tinha videotape, não tinha nada. Quem dera tivesse um YouTubezinho da vida para tu ir lá e ver. Primeira coisa, quando eu cheguei de férias em dezembro aqui, eu falei, eu preciso arrumar esse gol. Preciso ver esse gol. Porque as pessoas só falavam nesse gol, no Fla-Flu, no final. Aí eu fui ver, nossa, eu fiquei todo arrepiado na hora. Que ele chuta uma bola lá de 40 metros, a bola bate no travessão nas costas do Paulo Vitor e entra. E você vê o delírio
do Maracanã com esse gol aqui. Isso foi em 86. 6? No Maraca. Agora, você falando dessas histórias, quem contou uma vez que veio aqui no programa, que foi legal pra caramba também, foi o Raul. E o Raul contou que jogava as bolas pra ele, né? E ele gritava, ô velho, ô velho, ô velho. Aí que ele jogou uma bola e o... A história, você sabe que o Raul bota sempre fermento nas histórias dele. Né? Ah, é? E a cada dia que passa, esse fermento tá aumentando. Né? Jogo contra o Grêmio, lá em 82, na final. E o Raul queria dar chutão. E o Leandro dizia pra ele, pô, velho, para de dar chutão, cara, joga pra cima de mim. Aí ele pegou assim e jogou. Como se estivesse jogando uma pedra no Leandro. O Leandro pá, dominou e falou, só saiu jogando. Falou, tá vendo? Vai ficar dando chutão pra quê, cara? Agora vem cá, o Leandro falou de uma história engraçada, não, mas eu vou te perguntar. O pior jogo da tua vida? Pior jogo? Não, calma. O pior jogo, calma, o final foi feliz. Mas tô falando o pior jogo, assim, o mais tenso. Foi a final contra o Cobreloa? Mas ali... O mais violento, o mais... Circunstâncias Sim, diferentes, não de futebol, né? Ainda bem que aqueles caras, porque o time do Cobreloa era um bom time. Tinha inclusive a base da seleção chilena. Só que eu acho que ele... tenho a certeza, depois eu fui fazer uma matéria quando... em 2011, que eram 30 anos do campeonato da Libertadores. E foi um programa da Angélica, inclusive, e nós fomos para o Chile, tinha um negócio com o Mário Soto, E eu tive a certeza ali, porque ali tinha uma coisa muito política, que era a época da ditadura, né, do Pinochet. E quando o Pinochet entra no campo, é que ele dá uma declaração no microfone do campo, que ali era como é que era? O Chile era a pátria de chuteiras, aquela velha frase, ele falou isso antes do jogo. E era uma forma, talvez, que o governo tivesse naquele momento de poder dizer que não era bem assim, que não era aquela ditadura que a gente sabe que era, pela quantidade, inclusive, do Estádio Nacional ter sido base para tantos mortos, tantos desaparecidos. E ali teve um lance muito político. Se aquele time do Cobreloa quisesse jogar bola, eles iam criar problema pra gente, porque era um bom time. Aí teve a história do Mário Soto, o supercílio do Adílio, a orelha do Lico e tal. E a nossa preocupação, na verdade, quando acabou o jogo de Santiago, era o seguinte, o Galo já chegou no vestiário, nós não temos que revidar nada. Mas o Anselmo entrou para dar porrada, né? Mas aí já tinha decidido tudo. Né? Eu acho que se aquela ordem fosse dada para um outro, não iria. Né? E o Anselmo comprou aquela história ali. Né? Lógico que no momento você acha legal e tal, mas não cabia aquilo ali. A gente tinha que deixar esse lado, esse papel sujo que os caras tinham feito, para eles mesmo. Até porque o time do Flamengo é 200 vezes melhor. 200 vezes melhor. Então, por isso mesmo que o Zico, logo que depois do jogo, falou, gente, não se preocupe não, bater, nós não sabemos bater, nós sabemos jogar bola. E em Montevidéu nós vamos jogar bola. Ô, maestro, você pode mandar suas mensagens, o homem tem história, rapaz, pra caramba. Tá aí a hashtag no Twitter, Maestro Fox Sports. Ô, maestro, teus fermentos aí? O homem do fermento tá aí, ó. Tá aí o homem do fermento, vamos lá. Eu sempre brinquei muito, né, dizendo que eu só via o Júnior de binóculos, né, porque ele se mandava, aliás, o time do Flamengo era um time que tinha compromisso com o pedal da direita, né, com o acelerador, o tempo inteiro acelerando, e o Júnior também. Mas tem um jogo especial, especialíssimo, contra o Grêmio em Porto Alegre, decisão em 82 do título brasileiro, ele pegou o Renato Gaúcho, novinho ainda, e o Renato não passou uma vez sequer por ele. O Renato aberto, jogando para cima, e ele engoliu aquele fenômeno, né? O trator Renato Gaúcho. Então essa para mim foi o grande jogo do Júnior. Claro que tivemos outros aí, mas esse deixou uma marca profunda, até hoje eu lembro daquela atuação magnífica. Grande abraço, meu amigo. O velha campeão. Esse jogo teve uma característica, né? Primeiro, o Renato estava com 19, 20 anos, no auge da juventude, uma força. E o Renato tinha uma coisa, porque além de forte, o Renato era técnico, né? Então você não dava para eu pelo menos, contrastar o Renato na parte física, né? Eu tinha que procurar antecipar, não deixar ele dar velocidade na jogada, porque senão... E nesse jogo específico do Grêmio, o que aconteceu? Se a gente não tomar,
A gente vai ter uma oportunidade, porque o Grêmio tinha que sair para tentar ganhar o jogo. Então a gente vai ter uma oportunidade no jogo. Uma hora a gente vai acontecer. Então é o seguinte, tanto que eu e Leandro, nós ficamos muito mais presos nesse jogo. Que era para tomar conta, né? Do Renato, do Paulo Isidoro, dos caras lá, e deixar que o pessoal da frente iria resolver, que terminou resolvendo. O Zico meteu no Nunes e terminou fazendo gol. Caramba, esses caras é Raul, é Zico, é Júnior, é Leandro. Ah, que timaço, cara. E esse aqui, hein? Esse aqui tá bem pra caramba, hein, Júnior? Vamos ver quem vai falar com o maestro aí. Leovegildo, satisfação poder te dizer algumas palavras. Profissional brilhante, dentro e fora do campo. Tive o privilégio de jogar contigo e depois privilégio maior ainda de ser o teu treinador. Um profissional gabaritado dentro de campo, as palavras que eu não tenho para usar porque todas elas foram gastas. Tá? Um gabarito excepcional. E fora do campo também, um comportamento, um líder, marcou época, não somente dentro do futebol brasileiro, futebol mundial, seleção. Um grande abraço, uma saudação toda especial, poder te dirigir algumas palavras. E me faltam as palavras, porque esse preenchimento já deve ter dado, já deve ter escutado os maiores elogios e as minhas palavras seriam muito poucas. Um grande abraço. O Paulo foi um dos jogadores mais inteligentes que eu vi jogar. Ele tinha uma capacidade de ver, por isso que ele é um senhor treinador de futebol, de enxergar o jogo com uma facilidade muito grande. E quando eu fui para o meio, por exemplo, as viradas de jogo que o Paulo fazia, porque ele era aquele cara que encostava no lateral, no caso o Leandro, ele encostava no Leandro, aí estava pum, virava essa bola para mim lá do outro lado. Né? Aí começava a jogada, ele vinha para o lado esquerdo, e daquele puf, virava a bola no Leandro. E isso eu aprendi com ele. Quando eu fui para o meio, cansei de fazer esse tipo de coisa, porque né, a marcação está de um lado, se você vai virar a jogada, você vai encontrar o mano a mano, um 2 contra 1. E isso o Paulo fazia com uma maestria absurda. E a visão de jogo que tinha. Né? Ô Júnior, deixa eu te falar, a gente viu aqui o Zico, o Leandro, Carpegiani, né? E, pô, a gente vê o brilho nos teus olhos de ver esses caras, são todos teus amigos e que marcaram época não só no Flamengo, principalmente no Flamengo, mas como no futebol brasileiro e no futebol mundial. Eu queria ouvir de você que conhece como ninguém, o que acontece com o Flamengo de hoje? O Flamengo contrata, o Flamengo, a gente fala que tem o melhor elenco, o Flamengo é isso, o Flamengo é aquilo. Mas não tem identidade. O Flamengo é um time hoje sem identidade. Por quê? Primeiro porque eu vejo que tem muita gente que não tem compromisso nenhum. Né? E eles não têm a ideia, nem a dimensão do que é a instituição, entendeu? Em nenhum momento. Lógico que alguns viveram, né, o momento da Copa do Brasil de 2013, Campeonato Carioca, mas de pensar um pouquinho mais à frente, de ganhar um Campeonato Brasileiro, jogar uma Libertadores, né? E eu vejo que hoje a maioria, na verdade, dos jogadores, eles vão jogar nos clubes sem ter e nem a visão Talvez o Diego seja esse cara. O Diego sabe o que é. Ele enxerga o que é a instituição, a grandeza, a dimensão do que é. O Guerreiro não? Entendeu? O Guerreiro talvez. Mas o Guerreiro ainda não é aquele Guerreiro que a gente viu jogar no Corinthians, né? É um jogador que veio por uma transação financeira muito alta, mas que deu um retorno razoável, não foi um retorno, e isso pesa um pouco, entendeu? O fato de você ter dentro do elenco, né, a falta de aproveitamento é a única coisa, não vou dizer uma crítica, né, mas acho que o Zé Ricardo deixou de utilizar, ele era o treinador campeão do time que foi da base de São Paulo e Juniores. Eu vi o jogo, trabalhei no jogo final contra o Corinthians, né? Onde os garotos realmente se superaram em todos os sentidos. E ele usou pouco esses garotos. Ele poderia ter usado melhor. Quando eu vejo hoje os garotos se matando, é Paquetá, é não sei quem, porque eles sabem, eles têm consciência da dimensão do que é jogar no Flamengo, entendeu? Porque quando a fase está boa, é Aeroflá. Se perder, não for para Libertadores, vai virar Terrorflá. Pode crer, esses caras não vão poder ir no shopping, não vão poder ir à praia, não vão poder ir um show, não vão poder fazer nada. Porque é assim que funciona, entendeu? E no Flamengo eu aprendi com o Liminha lá atrás, em 74. Eu perdi jogando a primeira partida, segundo tempo contra o Madureira no Maracanã. Fui dividir, perdi a dividida.
Aí o Liminha chegou no final do jogo, nós ganhamos esse jogo 2-1. Chegou no final e falou, ó, só vou te dizer um negócio. Jogador de defesa do Flamengo que perde dividida, não faz carreira aqui não, cara. Quer dizer, eu não sei se esses caras têm pessoas hoje para dar esse tipo de toque. Mas entendeu? Hoje em dia dá para dar esse tipo de toque? Tem que dar. Tem que porque, dar. Ó, você falou agora, Júnior, falta identidade para esse time do Flamengo. Tá bom, concordo. Na prática, como é que você faz os caras terem identidade? Vai colocar a molecada da base? Olha o time do Botafogo. O time do Botafogo tem CPF e carteira de identidade, mano. Mas porque o Jair, que tá lá há 8 anos, conhece, entendeu? E fez os caras entenderem o que é o Botafogo de Futebol e Regatas. E você vê o desempenho do Botafogo em 2017, sem recurso, né? Com um plantel regular para bom, nada demais, entendeu? Onde a ideia foi comprada. E essa história que o Liminha contou para mim é aquela história seguinte, você no Flamengo, no Corinthians, no Atlético, os clubes de massa, sobretudo, você não pode economizar uma gota de suor. Porque você pode se arrepender, entendeu? No final do jogo dizer assim, pô, eu podia ter dado uma corridinha, eu podia ter dado um carrinho, entendeu? Aí é tarde. Aí não adianta. O Rueda, você acha que o Rueda consegue fazer esses caras terem identidade? Eu quer dizer, eu dei uma olhada no Rueda, dei uma olhada, por exemplo, no currículo. Trabalhou na seleção de Honduras, trabalhou no Atlético de campeão, na Libertadores pelo Medellín. Mas foram clubes que ele trabalhou onde a concepção de futebol, o conceito de futebol é completamente diferente do DNA do Flamengo. O Flamengo sempre teve, a partir dos anos 80, né, 70 e pouco, times que jogavam para frente, agressivos, time que fazia esse tipo de jogo. E eu vejo que o Rueda, pelo fato dele ter comandado equipes e seleções que não tinham esse tipo de conceito de jogo, ele fica ainda um pouco pensando naquele conceito de lá de trás. Eu fui fazer um jogo agora, recentemente, contra o Cruzeiro. Copa do Brasil. Que o Flamengo, foi o melhor jogo que o Flamengo fez, eu acho que no Campeonato Brasileiro, em todos os sentidos. Ah, nós estamos falando do Brasileirão, não o final da Copa do Brasil. Não, Brasileirão. A Copa do Brasil é um exemplo. Por exemplo, ele foi botar o Rodinei, lateral, aos 26 ou 28 minutos do segundo tempo, quando ele tinha no banco o Vinícius Júnior, ele tinha atacante, ele precisava ganhar um jogo. Esse outro jogo contra o Cruzeiro do campeonato, segundo turno do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro passou o segundo tempo procurando atacar, e ele precisava de homens de velocidade. Mas ele não quis desmanchar, entendeu? Gente, Passarella não deu certo, Gareca não deu certo, tá aí. Classificou, Balsa não deu certo. Osório no São Paulo. Esses caras todos, um está na seleção do México. E por que aqui não dá certo? Porque às vezes a mentalidade deles é diferente da nossa. Você, para fazer uma contratação, você precisa fazer uma avaliação mais profunda, né? Clubes que têm uma certa característica. Eu vou te dar um exemplo também de um senhor jogador de futebol que foi o Bobô, do Bahia, né? O Bobô foi contratado para o Flamengo por um camisa 10. Falei, caramba, achamos nosso camisa 10. Só que o Bobô, ele não se enquadrava no perfil de jogador do Flamengo. Era um jogador clássico, técnico, entendeu? Aí era altos e baixos. Foi campeão com a gente, tal, na Copa do Brasil, mas jamais aquele Bobô do Bahia que a gente sabia que ia ajudar demais. Aí o Bobô saiu do Flamengo, foi pro Fluminense em 91. O Bobô se encontrou, porque o perfil dele se enquadrava, de repente, mais com as características do time e do clube, da instituição. Não que os caras do Fluminense não tenham raça, não. Mas a característica desse jogador, ela se encaixava mais no adversário do que no nosso. Concordo. Ô Maestro, antes de ir pro próximo, na tua visão, você jogou uma barbaridade, você nasceu no Flamengo, você torce pro Flamengo, você é um baita comentarista, você já foi treinador. O Flamengo contratou errado? É aquela história da avaliação. O que é que você precisa? Precisava tanto jogador para certas posições? Não. Ainda mais você compra o espelho, né? Que é o caso não vou falar nem do Conca, porque o Conca, para mim, não teve uma avaliação médica à altura, né? Para poder trazer um jogador do quilate do Conca e o peso que é você ser o Conca. Porque o que a gente tem na cabeça é aquele Conca do Fluminense, que jogou 38 partidas, campeão brasileiro. Monstro. Né? Foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Né? O caso de você trazer o Rômulo quando você tinha o Ronaldo, garoto campeão da Copa do Brasil, no banco, sem dar oportunidade para ele. Entendeu? Esse tipo de avaliação. O Everton Ribeiro ainda não jogou aquilo que é, mas o Everton é um pouco um espelho. Mas essa tudo bem. Por quê? Isso é um problema do treinador, de arrumar lugar. O Zagallo não arrumou para aqueles monstros todos, né?
na Copa de 1970. O Rival pode jogar com a 11. E foi reclamando? Não foi reclamando, entendeu? Eu acho que a dificuldade para o treinador não é ele ter o material humano nas mãos, na qualidade excepcional que ele tem, mas ele saber encontrar exatamente e usar, né, esse jogador. O Tele, em 82, falou, como é que eu vou abrir mão do Cerezo, Falcão, Sócrates e Zico? Eu vou ter que arrumar um jeito para esses caras jogarem. Agora, eu vou só te falar um negócio que eu falei na época. Não tenho nada contra o Rueda, muito pelo contrário. E também não tenho nada contra... Eu acho ele um bom treinador. Acho um bom treinador. Eu só vou repetir o que eu falei na época. Eu não traria no meio do ano um treinador estrangeiro. Ele precisaria, na verdade, começar a temporada. Por exemplo, poderia tranquilamente ter mantido o Jaime de Almeida, que é da casa, que conhece aquela molecada. Quando ele foi colocar o Paquetá de centroavante, foi o Jaime que falou para ele, professor, o Paquetá, em algumas vezes, lá no Sub-20, ele jogou de centroavante, ele sabe jogar naquela posição. E o garoto jogou 2, 3 partidas, boa, é lógico que ele rende muito mais na posição dele. Ah, meu Deus, mas os caras me xingaram quando eu falei isso, deixa o Jaime até o final do ano. A única coisa que eu falei de diferente, não sei se pensou ou não, eu falei, deixaria o Jaime, cobraria mais dos jogadores, que eu acho que os jogadores estão devendo pra caramba, acho que estão devendo. E eu traria, falei na época, em dezembro, o Renato Gaúcho. Eu adoraria, eu acho que o Renato no Flamengo cairia muito bem. Carismático, é o nome. Está num momento espetacular. Exatamente. O mais legal é que o Renato hoje, ele está com a cabeça de treinador. Né? Você conversa com ele, a cabeça dele não é daquele cara do vamos que vamos. Entendeu? Completamente diferente daquele Renato antigo. Hoje ele é um cara que caberia, por todas essas virtudes que você falou, é o seguinte, ele estaria no Rio de Janeiro. Que ele adora. Olha, nós vamos fazer um intervalo e na volta tem mais maestro aqui. O Júnior, o grande Júnior, aqui no Aqui com o Benjante. Já volta, hein? Fica aí, rápido. Jogava com a gente. O nosso ataque era Marcelinho, Gaúcho e Alcindo, né? Aí quando... Nós combinamos. Na hora que a defesa sair, gente, o que tiver mais atrás, a bola vai meter que o cara vai entrar em posição legal. Aí não sei o que, eu meti uma no Marcelinho. Aí o Marcelinho entrou sozinho, o Alcindo do lado dele, era só rolar que o Alcindo jogava lá pra dentro. Aí foi driblar o Ronaldo, pegou. Finalzinho do primeiro tempo. Já tava, acho que 2-0 o jogo. Aí eu meti outra bola pro Marcelinho. Aí tava entrando o Alcindo com ele, o Gaúcho com ele. Era só ele rolar, o Gaúcho botava pra dentro. Aí ele foi driblar. Aí eu tava aqui. Quando acabou o primeiro tempo, eu saí atrás do Marcelinho, o Vanderlei atrás de mim, dizia, Léo, calma. Eu falei, você vai me desculpar, Vanderlei, mas eu vou falar com ele. Tu tá pensando que isso aqui é brincadeira, isso aqui é coisa, isso aqui é... Aí escolha meio com o Marcelinho no vestiário. O Marcelinho só fazia assim com a cabeça, o Vanderlei falou, o Júlio tem razão, mas que barulho, isso aqui sou eu. Não, tá certo, desculpa. Oi, vou te falar, aquele dia para ir embora do Pacaembu. Pô, depois daquele dia que foi proibido de se vender em São Paulo garrafas. Porque até deceparam o dedo na época de um policial ali, que eles quebravam as garrafas e iam com os carros. Aquele dia foi sinistro. Juro, foi o dia que eu mais senti na vida no estádio de futebol, foi aquele dia. Agora, tem que meter terno e gravata pra esse cara. Esse que nem diz o meu amigo Oswaldo Pascoal, jogava de terno e gravata. Roda aí. Fala, Júnior. Tudo bem? Benja, eu gostaria de dizer que para eu jogar futebol, eu tinha que estar muito condicionado, muito bem fisicamente. Mas certas pessoas, como o Júnior, jogar futebol era muito fácil, muito simples, né? Defendia e atacava com grande facilidade. E atacava com certa frequência. E ainda bem que eu jogava pelo lado direito e não tinha que fazer as coberturas, né, Júnior? Mas gostaria de parabenizá-lo pela sua grande carreira, né, pelo profissional que foi, pelo jogador que você representou. E também agora como comentarista, colocando a sua opinião, sempre de maneira inteligente, né, daquele que um dia esteve lá dentro e pode falar com grande propriedade. Belo é um zagueiraço. Você sabe que o Oscar, é o que ele disse, né? Se desse para ele fazer 10 embaixadas, talvez ele não chegasse às 10. Mas eu acho que poucos jogadores tinham um posicionamento defensivo, sobretudo, né? Nas bolas altas.
né? Ele fez um gol de cabeça na Copa contra a Escócia, que eu bati o córner, né? Que ele vinha naquela bola do primeiro pau com um tempo absurdo e conseguia ganhar dos caras. E uma figura espetacular. Conviver com o Belo foi prazer e privilégio. Ô Júnior, eu não vi a seleção de 70 jogar, eu não peguei. A minha seleção de todos os tempos, da minha geração, é a seleção de 82, que teve os grandes jogadores que eu vi jogar na vida. Você, Leandro, Falcão, Sócrates, Zico, enfim. Uma pergunta simples, que você já deve estar de saco cheio de falar disso. Se o Brasil tivesse ganho, o futuro do futebol brasileiro teria sido outro? E 2, uma vez eu entrevistei o Serginho Chulapa, ele falou para mim que o Brasil não estava preocupado com a Itália, que o Brasil já estava preocupado com o jogo seguinte. Não é verdade, não. Quer dizer, a gente estava preocupado na Itália, sabe por quê? Que nós fomos ver o jogo entre Argentina e Itália, né? Logicamente, a trajetória que a Itália fez na primeira fase, que ela terminou se classificando por um saldo de gols, né? Que tinha feito um gol a mais. Mas quando a gente viu a Itália jogar contra a Argentina, e a Itália jogou muito melhor contra a Argentina do que jogou contra a gente. Porque contra a Argentina, eles foram obrigados a tomar a iniciativa do jogo. Aí começou a aparecer Bruno Conte, Antonioni, Graziani, Cabrini, todos esses caras. E lá atrás você tinha uma galera como Gentili, Scirea, Oriali, que garantiu aquilo. Nós saímos preocupados do jogo. Né? Depois que a gente vê, isso não era aquele time que estava jogando. Quando nós fomos jogar contra a Argentina, que a gente se superou e jogamos bem aquele jogo também, se a gente repetir isso aqui, acredito que dê, mas jamais teve falta de respeito, menosprezo, porque a gente tinha visto. Era um time completamente diferente daquele. E deixa eu falar, o futebol brasileiro teria sido outro? Eu acho que é o futebol. Não o futebol brasileiro, no geral. Porque normalmente o que acontece, Benja, quando você ganha uma Copa do Mundo, né, tá todo mundo querendo copiar o modelo de jogo da Alemanha, né, campeão de 2014 aqui, que foi baseada toda em cima do jogo coletivo, onde as individualidades aparecem quando esse jogo funciona. Isso era uma coisa que o Cláudio Coutinho lá atrás falava, se o coletivo estiver bem, não precisa ninguém querer aparecer mais do que o outro, que elas vão aflorar tranquilamente, porque isso faz parte. Então, quando você ganha, todo mundo quer te copiar. Se o Brasil tivesse ganho, você vê que muitas seleções não, mas mais times tentaram copiar. A única coisa que eu vi diferente no futebol desde que 63, quando eu tinha 9 anos de idade, que comecei a ver, que foi a Holanda de 74. O Barcelona tentou, o Milan conseguiu, em certo modo, fazer um pouco aquele carrossel holandês com o saque, com aquele jogador Baresi e os 3 holandeses. E quando você ganha, você quer copiar, né? Como a Itália ganhou de uma forma, que não foi só o jogo contra o Brasil, depois a Itália ganhou, ganhou da Polônia e depois ganhou da Alemanha, né? Que era uma senhora seleção também. Então, aquele modelo de jogo passou a ser referência para todo mundo. Como treinador, por que você acha que não deu certo você no Corinthians? Não, mas eu nunca tive pretensão de ser treinador. Mas no Corinthians? No Corinthians me contaram uma história, né? Qual história? Qual é a história? Eu sentei com o Andrés e com o Roque, Cittadini, né? Cittadini. E eles me falaram, não, é assim que vai funcionar, não sei o quê, nós vamos ter investimento, Eu falei, caramba, isso é um negócio interessante, porque as últimas 2 vezes que eu tinha tido a experiência, que foi no Flamengo em 94, quando eu parei de jogar, e depois em 97. Mas a relação com o Flamengo sempre foi diferente. Aquele negócio, quando o cara te chama, é uma convocação.